Amém. A paz. Deus é bom, né? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Eu vi que nós tivemos a vigília, eu e o Ricardo não pudemos estar presentes, mas nós assistimos pela internet. E a Camila deu uma tarefa para quem estava na vigília fazer essa tarefa. E eu quero que você pense aí. Você fez? Colocou em prática a palavra que aprendemos na semana passada? Não precisa responder, apenas pense. Ela deu lá uma tarefa de, nessa semana, procurar 3 pessoas que você deveria honrar, porque eles mudaram a sua vida de alguma forma. Ela citou o exemplo da mãe, citou alguns exemplos, e ela deu essa tarefa. Então, já está começando aí. Colocamos em prática a palavra da semana passada. Vamos pensar a respeito disso. Mas era só um parênteses aqui para colocar, para começar. Porque tudo que nós recebemos, nós temos que colocar em prática, né? Porque se nós não colocamos em prática, as coisas não acontecem e aí a gente acaba se desmotivando por algum motivo. Mas, às vezes, é porque nós não colocamos em prática. Mas nós vamos falar sobre outra coisa. Hoje, nós vamos falar sobre 2 características de Jesus e que são fundamentais para nós: o amor e a compaixão. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e eu vou ler o texto. Não é para dormir, hein, gente? Eu vou ler o texto e eu gostaria que vocês pensassem a respeito do que eu estou falando, o que eu estou lendo, as palavras que eu estou lendo, que vocês pensassem e absorvessem isso no coração de vocês. O texto que eu vou ler é 1 João 4, é um pouquinho longo, tá? Vai do 7 ao 21. Mas eu quero que vocês ouçam o que eu vou ler para vocês, amém? Meus amigos, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se não amam. Foi assim que Deus demonstrou seu amor por nós. Deus enviou o seu Filho, seu único Filho, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para purificar todos os nossos pecados e consertar os danos que eles causaram no nosso relacionamento com Deus. Meus queridos, meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós, amor perfeito. Sabemos que estamos vivendo numa vida plena nele e ele em nós, porque ele nos deu a vida que procede da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou o seu Filho para salvar ao mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. Eu vou ler de novo essa parte. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. Aqui ele está falando de Deus, pois Deus é amor. Então, o amor fica à vontade em nós e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor. Amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora nós podemos amar.
A verdade é que Ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas despreza o seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Deus é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar ao próximo. Vocês precisam amar os dois. É bem profundo esse texto, né? Eu li na versão A Mensagem, se alguém quiser depois ler de novo e meditar nisso em casa. Mas Deus é amor e Ele habita em nós. Só que Deus habita em nós e nós podemos se mover nele, mas é uma decisão nossa. Nós temos que decidir amar a Deus, amar o outro. Porque mesmo o amor habitando em nós, se nós decidimos não amar, ele não vai entrar em operação através de nós, porque nós decidimos não amar. Então é uma decisão. Nós temos que decidir amar, viver em amor. Depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito de como nós podemos viver em amor. Porque pelas nossas forças, muitas vezes a gente não consegue ter algumas atitudes de amor. Mas tem um jeito, tem uma saída. Sabe, nós precisamos. Só para deixar claro, eu recebi essa palavra primeiro. Então, tudo isso que eu vou falar hoje, Deus ministrou muito ao meu coração. E eu tive tempo esses dias, viu? E eu tive tempo para buscar o Senhor. E nós precisamos olhar as pessoas com os olhos de Deus. Porque muitas vezes é muito fácil a gente olhar as pessoas e julgar. Sendo que nem esse é o nosso papel. Quem julga é somente Deus que vai julgar. Nós não devemos julgar. E nós temos que olhar as pessoas com os olhos de Deus. Tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. E Ele nos criou. Então nós temos que ser bons, perfeitos e agradáveis. Só que isso é algo que depende de nós. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Tem coisas que Ele não pode fazer por nós. Nós temos que fazer e Ele age através das nossas ações. Então nós precisamos ver com os olhos de Deus. Ver as pessoas com os olhos de Deus. Nós temos que ver a ponto... Nós temos que ver através de Deus a ponto de perceber o que aquela pessoa que está do seu lado precisa. Porque muitas vezes você olha para alguém e essa pessoa está rindo, está brincando, está trocando ideia com o pessoal e tudo mais, mas ninguém se sabe o que passa no íntimo, a não ser Deus, do coração daquela pessoa. Ninguém sabe a não ser Deus. E aquela pessoa sabe, mas Deus ainda sabe mais do que nós mesmos, o que se passa no nosso coração. Nós podemos amar, porque Ele primeiro nos amou. Ele demonstrou um amor que é sem igual por nós. Então nós temos esse poder. Jesus é o maior exemplo de amor que já para nós, que viveu aqui entre nós, que viveu como homem. Ele é o maior exemplo. E nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade porque Ele nos deu. Ele nos deu o seu Espírito. E nós temos poder para andar em amor. Porque Ele nos deu poder para andar em amor. Deus é amor. Muitas vezes isso pode parecer um clichê. Mas Deus é amor. Significado de amor. Amor é afeição baseada em admiração, benevolência, forte amizade. Afeição baseada em admiração. Ele admira você. Nós temos que admirar o próximo. Até o que mais nos incomoda. Nós temos que amar. Nós temos que admirar. Porque todos nós temos nossos pontos fortes. E Deus, quando Ele nos vê, Ele nos vê como? Ele vê o nosso melhor. Então, nós temos que olhar o próximo e ver o melhor no próximo. Não os defeitos. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição em Deus. Mas nós não somos perfeitos. Todos nós temos falhas e somos diferentes. Às vezes, uma falha para mim não é uma falha para o Du. Para o Du é ok, tá legal, tá tudo bem. Então, nós somos diferentes. Nós temos que aceitar essas diferenças e andar em amor.
sabe, não é fácil. Às vezes, nós somos muito diferentes. Eu e o Ricardo, nós somos muito diferentes um do outro. Mas eu amo ele. Por quê? Eu vejo o melhor nele, eu vejo Deus nele, eu vejo as qualidades dele, não os defeitos. Nós temos que viver dessa forma, em amor. E eu vou ler agora, eu gostaria que vocês abrissem Mateus 9. Eu estou lendo tudo na versão A Mensagem. Deixa eu ver. 9:36. Não, essa aqui eu vou ler na NVI. É que eu peguei, as versões são mais fáceis, assim, para a gente entender e ficar bem claro. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie os trabalhadores para a colheita. No capítulo 10, ele começa chamando os discípulos e dizendo para ele, né, que ele dá aos discípulos a autoridade para expulsar demônios, para curar doenças e enfermidades, para irem pregar o evangelho. E agora eu vou falar sobre a compaixão. Ele se encheu de compaixão. Depois, agora abra em Mateus 15:32 até o 35. Eu vou ler só alguns textos para depois comentar a respeito da compaixão. Então, Mateus 15:32. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E aí ele faz um milagre, né, da multiplicação dos pães. Não vou ler o texto inteiro, mas só para vocês entenderem o contexto. Em Lucas 7:11. Não muito depois, é do 11 ao 15, tá? Lucas 7, do 11 ao 15. Eu vou ler na mensagem. Não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar uma cidade chamada Naim. Seus discípulos estavam com ele e uma multidão imensa o seguia. Quando se aproximavam da cidade, viram que estava passando um funeral. O filho único de uma viúva ia ser sepultado. Quando viu a pobre mãe, cheio de compaixão, Jesus disse: não chore. Em seguida tocou no caixão. Então os carregadores pararam. Foi aí que Jesus lhe ordenou: jovem. Na mesma hora ele se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então aqui eu li 3 passagens onde fala que Jesus se encheu de compaixão. Mas compaixão é diferente de empatia. Eu vou ler a tradução, o significado dos dois para vocês. Compaixão vem do latim, que significa sofrimento em comum, comunidade de sentimentos. Compaixão é como uma compreensão do estado de alguém e de um desejo de aliviar ou diminuir esse sentimento, esse sofrimento. Demonstrar gentileza com os que sofrem. E empatia é compreender o que o outro sente e se colocar no lugar do outro. Aqui, Jesus se encheu de compaixão, não de empatia. Compaixão, ela é caracterizada pela ação, porque além de você ver o que está acontecendo com o próximo, você se compadece dele, você se compadece daquela situação e você age. Você não simplesmente sente, que seria a empatia, que é sentir o que a pessoa está, se colocar no lugar da pessoa e não faz nada. Compaixão é você agir. Então Jesus via que o povo estava lá com fome, ele agiu e multiplicou os pães.
ele viu que os trabalhadores eram poucos e que a colheita era grande, ele pegou, reuniu os seus discípulos e disse: vão pregar o evangelho, vão curar os enfermos, expulsar os demônios, levar a liberdade para o povo. Então ele se tomou de compaixão e ele teve uma ação. Se nós simplesmente, nossa, você viu, fulano está passando por tal situação. E aí? Você pode orar, mas você pode agir. Você pode agir, você pode ir, você pode ajudar. Você pode fazer mais do que você tem feito. O que você tem feito essa semana? Quanto tempo da sua semana, vou colocar semana, não vou colocar dia, mas quanto tempo da sua semana você se dedicou a alguém? A amar alguém, a mandar uma mensagem, a fazer uma ligação, a dizer uma palavra de conforto, mesmo sem saber se aquela pessoa está precisando. Eu sabia que o culto ia ser desse jeito assim. Porque é uma palavra para a gente meditar, para a gente pensar e se autoavaliar. O que eu tenho feito? Eu tenho dado o meu melhor? Eu tenho amado as pessoas? Eu tenho dedicado a minha semana? São 7 dias. Se eu dedicar pelo menos 1 hora nesses dias a alguém, a algumas pessoas, você tem tempo. Você tem tempo. Porque quando algo é prioridade para você, você tem tempo. Quando algo é prioridade para você, você arranja um tempo. Você dorme mais tarde, acorda mais cedo, abdica do seu horário de almoço para estar perto de alguém, para amar alguém, para mandar uma mensagem, uma cartinha, um WhatsApp. Comprar uma lembrancinha para alguém que você se alegrou com aquela pessoa de alguma forma. Tem alguém doente, você vai lá, faz uma visita. Nós precisamos agir, não só ter empatia, mas compaixão do próximo. Nós precisamos ver a necessidade de agir, porque nós somos a geração que vai fazer a diferença nesse mundo. Nós somos essa geração. E você é capaz. Você é capaz de ser um grande evangelista. Nós somos capazes de fazer muitas coisas no Senhor. Só que tem que vir esse desejo de mudar, tem que vir esse desejo, essa compaixão, mas nós temos que fazer algo. Porque se nós simplesmente ficarmos parados, comentando com o próximo, para ver se o próximo se motiva a fazer algo, ou simplesmente, pai, ajuda ele nessa situação. Mas vai lá falar com ele, porque a pessoa está precisando de alguém. Porque se você não agir, simplesmente souber e ficar nisso, então, Jesus agia. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Nós precisamos ir além da empatia. E nós podemos isso não pela nossa força. Não pela nossa força somente, mas pelo Espírito. Se você vai, o Espírito pega junto com você. Se você se move numa situação, o Espírito se move com você. E Ele vai fazer as coisas, e vai ser fácil, e vai ser leve, porque é do reino que nós estamos falando. Porque é do reino de Deus que nós estamos falando. E quando nós fazemos as coisas para o Senhor, as coisas são leves, são fáceis. Há uma alegria, um contentamento dentro de nós quando nós estamos fazendo algo que é para o Senhor. Quando você fala de alguém para Jesus e essa pessoa aceita Jesus, é uma alegria tão grande que não dá para descrever. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, porque cada um aqui tem um propósito. Deus tem um propósito específico para cada um. E quando você descobre esse propósito, não tem como ser pesado. Fica leve e é uma alegria imensa. É uma alegria que as coisas naturais não podem nos dar. Que um relacionamento não pode me dar. Mas Deus pode nos dar essa alegria. Nós precisamos ver como Jesus, agir como Jesus, ser como Jesus. Mas não tome isso como um jargão, porque a gente ouve muito isso, né? Seja como Jesus, haja como Jesus. Mas nós temos que ter a consciência disso em nós, que é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser dessa forma, agir e amar como Jesus. Às vezes você está irritado com uma situação, ou você não concorda com uma situação. Pare e pense, o que Jesus faria nessa situação? Tá com dúvida? Vai ler a Bíblia. Que na Bíblia,
você consegue ver várias situações que Jesus enfrentou e como ele lidou com elas. E você também pode ter como parâmetro que Deus, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, ele agiria com bondade, porque ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele agiria com justiça. E nós recebemos um poder. Vamos abrir lá em Romanos 8. Eu vou ler na versão a mensagem também. Capítulo 8, versículo 1. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver uma vida numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Agora o versículo 5. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem ora para Deus é elevado para um campo aberto, uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignorar quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. O 9 agora. Mas, se o próprio Deus está em vocês, dificilmente irão pensar mais em vocês mesmos do que nele. Quem não recebeu esse Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo não saberá do que estamos falando. Mas vocês que o receberam e o têm habitando entre vocês, mesmo que ainda experimentem as limitações do pecado, experimentam a vida de acordo com Deus. Não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês, preste bem atenção nessa parte, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz como fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta, com o seu Espírito vivendo em vocês. E o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Aqui está na palavra. Paulo está dizendo aos romanos e dizendo também para nós, aqui, jovens da Lapa. Nós podemos fazer o que Jesus fez. Nós temos que fazer o que Jesus fez, porque foi isso que Ele disse. Ele disse que nós faríamos coisas maiores. Então a gente pode agir em muito mais amor. Muito mais amor do que a gente tem vivido. Em compaixão. Em santidade. Em ser guiado pelo Espírito. Você quer saber como você vai viver andando em compaixão e em amor? Guiado pelo Espírito. Nós podemos decidir não vivermos guiados pelo Espírito. É uma decisão nossa. Então decida. Você tem a opção de viver em amor e você tem a opção de viver para você, para a sua vida, para as suas coisas, para o seu trabalho, para a sua beleza, para as coisas fúteis da vida. Você tem a opção de viver na balada ou viver na igreja. Você tem a opção de viver uma vida de pecado, sendo usado por outras pessoas muitas vezes. Você tem a opção de tentar saciar a sua necessidade de que algo está faltando, beijando outras pessoas, diversas pessoas. Ou você tem a opção de viver para Deus e deixar que Ele sacie tudo que falta dentro de você. Ele pode saciar esse vazio que está dentro de você, que você pode talvez sentir.
E nós temos esse poder habitando dentro de nós para andar em amor, em cuidar do próximo. Quantas pessoas estão vivendo no mundo com depressão, tentando suicídio, mais perto do que a gente imagina, até dentro da própria igreja, existem pessoas pensando em se matar. E onde nós estamos? Nós estamos perto dessas pessoas para agir em amor, em compaixão? Ou nós estamos preocupados com o que nós vamos comer depois do culto? Ou nós estamos preocupados para onde nós vamos durante a semana? Ou estou preocupado porque, meu líder falou para eu fazer dessa forma, mas assim é muito melhor. Eu não estou na escala hoje. Como eu não estou na escala hoje? Ei, às vezes tem alguém que você precisa dar um abraço e você precisa estar aqui embaixo. Você não precisa estar na escala. Deus não quer te usar na escala naquele dia, Ele quer te usar com uma pessoa que está do seu lado, e aquela pessoa pode estar pensando em se matar, mas porque você vai dar um abraço, e você vai dizer o quanto Deus ama aquela pessoa, e o quanto ela é importante para você, e você pode salvar aquela vida, ao invés de estar na escala. O que é mais importante para nós? O que é mais importante? É mais importante você conquistar bens, você andar com uma roupa na moda, sair com um cara bonitinho e dançar na balada, porque você precisa ir para a balada, beber e dançar e se divertir? Ou desfrutar do amor de Deus? Ou desejar ter uma experiência com Ele, uma experiência sobrenatural? Nós precisamos diminuir. Eu preciso diminuir para que o Senhor cresça em mim. Nós precisamos desejar isso. E quando a gente deseja e ora e pega junto com o Espírito Santo, porque a vontade dele é que sejamos guiados pelo Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e não pela carne. E quando nós desejamos e damos lugar ao Senhor para fazer as coisas através de nós, Ele faz. E faz muito mais do que você pensa, imagina ou até ora. Ele faz além disso. Então, você vê alguém que precisa de algo, você chega até essa pessoa e fala: Pai, agora é com você, o que eu faço? E Ele vai te dar as direções. Nós precisamos nos preocupar menos conosco, com as nossas coisas. A palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é só servir na igreja. Se você acha que servir na igreja, você está fazendo tô top. Estou servindo, não falta um ensaio, líder chama, eu estou lá, mas se você não está amando ao próximo, de nada adianta, porque de nada vale mais que o amor. A palavra nos ensina que mais importante que profecias é o amor de Deus em operação em nós. Isso é o mais importante. Como nós estamos vivendo? Quanto tempo nós temos dedicado ao reino? Agora, se não está fazendo nem o mínimo, alguma coisa nós temos que mudar. Sabe por quê, gente? Nós estamos aqui, somos da palavra da fé. Nós vamos declarar e as coisas vão acontecer. Mas se você não tiver uma vida alinhada com o Senhor, não vai acontecer. Porque você tem que estar em obediência, você tem que estar disponível, você tem que estar envolvido. Você declara e muitas vezes não vê as coisas acontecendo na sua vida. Por quê? Som do seu coração. Som do seu coração, porque o Senhor, Ele dá resposta para tudo. Ele não nos deixa sem resposta. O Senhor precisa crescer em nós e nós temos que diminuir. Existe algo que nos influencia muito. O nosso posicionamento depende de nós, mas existem influências ao nosso redor. E uma influência muito importante são as associações que você faz. Eu ouvi uma ministração muito boa que o Gui mandou no grupo dos jovens e no louvor, que fala a respeito de propósito. É uma série. Fala a respeito de propósito e depois fala a respeito de associações. E ele fala nessa ministração, ele fala que Jesus tinha vários seguindo ele, mas ele escolheu 12 para andar com ele. Conversamos isso essa semana também, acho que com o Aurélio. Ele escolheu 12 para estar perto, mais 3 para estar mais perto. Quem você tem andado?
Essas pessoas com quem você tem andado são influências de alguma forma sobre a sua vida. Você tem andado com pessoas que te levam a agir e andar em amor, em andar num relacionamento íntimo com Deus. Ou você tem andado com pessoas que estão lá alegres, felizes, faz companhia para você, você conversa. O que essas pessoas têm acrescentado na sua vida? Quem são? Vamos definir uma pessoa. Quem é aquela pessoa que você tem perto de você, que você precisa para qualquer coisa? Fora o Espírito Santo, que é o nosso maior ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador. Mas quem é a pessoa física aqui que você tem por perto para te apoiar, para você conversar, para te ajudar? Porque ninguém é de ferro. Nós não somos de ferro. Nós temos o dia mau. E quem está lá para te ajudar? Além do Espírito Santo. Você precisa ter perto de você pessoas que te inspiram a ser melhor do que você é. Você precisa ter perto de você pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Que quando você chegar, você não vai ter vergonha de chegar para essa pessoa e falar assim: meu, eu fiz isso errado, me ajuda. E essa pessoa orar com você e buscar na palavra o que pode te ajudar. E te levantar e te funcionar. Não, vamos lá, agora vai dar certo. Agora, vamos lá que agora vai. Você não vai mais falhar nisso. Nós precisamos de pessoas assim. Agora a pergunta que é: você tem sido essa pessoa na vida de alguém? Você tem sido essa pessoa que inspira, que motiva alguém a desejar mais de Deus? Nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que ser essa pessoa. Eu quero que o jovem olhe para mim e fale: nossa, como a Amanda é cheia da palavra e cheia do Espírito, eu quero estar ali, junto com ela. Eu quero ser essa pessoa. E o que nós precisamos fazer? Nos encher da palavra e do Espírito. E estar disponíveis. Cheios de amor, cheios de compaixão. Nós temos que atrair pessoas. Atrair pessoas. É gratificante quando você dá um conselho para alguém e você vê Deus movendo toda aquela situação, porque aquela pessoa se posicionou no conselho que você deu, guiado pelo Espírito. E aquela pessoa se posicionou e você vê aquilo rompendo na vida da pessoa. É gratificante. E você vai receber um galardão por isso no céu. Porque nós temos que ser Jesus. Se você não é Jesus na vida de alguém, alguma coisa está errada. Nós temos que ser assim, nós temos que desejar isso. Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Os jovens da Lapa receberam várias palavras. Eu não me esqueço, logo quando a gente assumiu a liderança, eu e o Ricardo, que o Douglas Ferraz veio aqui num culto de jovens. Muitos que estão aqui não estavam nessa época. Foi no comecinho do ano passado, eu acho, no ano retrasado. E ele falou que muitos jovens chegarão neste lugar. Eu vejo essa igreja lotada de jovens. Sabe, não depende só de mim e do Ricardo para a palavra se cumprir. Ela vai se cumprir, porque nós cremos que ela vai se cumprir. Mas você pode fazer parte dessa história. Você pode fazer parte. Nós precisamos de braços, porque só nós, a Aurélia e a Roseli também, não só nós 4 aqui, a gente não consegue abraçar todo mundo. Nós vamos fazer o possível para abraçar todo mundo. Mas existem jovens que vão precisar de vocês. Tem jovens que se identificam muito mais com a Catarina do que comigo. Mais do que com a Polly do que comigo, com a Isa. Então, nós temos que fazer a diferença na vida desses jovens. A responsabilidade não é só nossa. Não é só minha, do Ricardo, do Aurélio e da Roseli. Todos nós somos responsáveis para atrair jovens para este lugar. Só que só depende do quê? Do passo. Porque o Espírito Santo, quando a gente se move e faz o convite, é Ele que convence. E as pessoas precisam desse amor. As pessoas precisam desse amor que está em nós. Elas precisam, elas estão sedentas. Tem muitas pessoas aí que não tem ninguém para conversar, que desistem de viver. É muito triste alguém desistir de viver. E nós temos que enxergar essas pessoas. Nós temos que enxergar essas pessoas.
Você pode fechar os seus olhos, levantar e levantar suas mãos.